Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Arquivos Serial Killers Made in Brasil, escrito pela Ilana Casoy. Bom, este vídeo é a parte 2. Se você não viu o meu último vídeo sobre esse livro, eu vou deixar linkado aqui em cima para você assistir. Essa minha edição tem 2 livros em um. Então, o primeiro é Arquivos Serial Killers Louco ou Cruel, que foi o vídeo que eu gravei. E agora eu vou falar um pouco sobre o livro Arquivos Serial Killers Made in Brasil. Então, recomendo que você assista o outro para poder ver esse, para você entender um pouco mais, mas não é obrigatório, tá bom? Queria pedir também para vocês se inscreverem no canal, me seguirem no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Bom, o arquivo Serial Killers Made in Brasil, ele fala um pouco, bem mais resumido do que o Louco ou Cruel, sobre o mundo dos serial killers, mas eu acho que o mais interessante do livro é a Galeria do Mal, em que ele conta a história dos serial killers brasileiros. Então eu separei pra vocês uma história que ela não é a mais famosa, eu acho que por isso que foi tão interessante, porque a gente tá cansado de ouvir falar dos mais famosos e esse é considerado o primeiro serial killer brasileiro. Então eu vou contar essa história pra vocês e lembrando que se vocês gostarem e quiserem saber mais histórias de outros serial killers, brasileiros ou não, deixem aí nos comentários que eu posso gravar pra vocês. Tem muita história nesse livro, acho que renderia uns 15 vídeos, então depende se vocês estiverem gostando, me contem aí pra eu saber, tá bom? Então vamos lá! Hoje eu vou contar a história pra vocês do José Augusto do Amaral, conhecido como Preto Amaral, que é considerado o primeiro serial killer do Brasil. Vamos para alguns dados então. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1871 em Conquista, Minas Gerais. Os pais dele eram escravos que vieram do Congo, da África, e chegaram ao Brasil porque foram vendidos para um latifundiário aqui no Brasil. Então os pais dele vieram nessa situação horrível de ser escravizados. E aí, como muitos serial killers, ele tentou servir no exército, na marinha, na brigada policial, na República do Estado, no grupo de artilharia, na cavalaria. Gente, ele tentou de tudo, Preto Amaral. É comum que os serial killers tentem investir nessas carreiras de militar, sabe? Mas ele não conseguiu se dar bem nenhuma e acabou deserdando e saiu. E ele já tinha passagem na prisão em 3 crimes diferentes. Então ele foi preso por vadiagem, vagabundagem e furto. Vale ressaltar que naquela época o crime de vadiagem, de vagabundagem, era relacionado a pessoas que não tinham profissão ou não exerciam nenhum tipo de atividade que lhe desse renda, né, um emprego, e que a pessoa também de alguma forma tivesse ofendido a moral e os bons costumes da época. Então, assim, a escravidão tinha acabado de acabar. E ela existia muito, ainda existe no mundo, mas assim, naquela época o racismo era estridente, gente. Os negros tinham acabado de se tornar livres, então as pessoas não queriam contratar pessoas negras, ninguém queria. Então era óbvio que eles não tinham emprego. E aí eles meio que eram punidos de outra forma que a sociedade encontrou na época, que era a prisão. Então eles eram presos por esse crime de dano à moral e os bons costumes e por não ter emprego simplesmente porque eram negros, porque não conseguiam. E o Preto Amaral, ele cometeu 4 assassinatos antes de ser preso. Eu vou contar pra vocês um pouquinho de cada crime, então se você for um pouco sensível ou então não tá num bom dia hoje, deixa pra ver o vídeo depois, acho que não vai fazer muito bem pra você, tá bom? Então vamos lá. No dia 13 de fevereiro de 1926, o menino Rocco, que esse era o nome dele, ele era engraxate, ele tinha 9 anos e ele estava trabalhando no centro de São Paulo. E aí o Preto Amaral viu ele e ofereceu para ele 4.000 réis, que era o dinheiro da época, se o menino ajudasse ele a carregar uma caixa que ele estava segurando de roupas e sapatos. O menino ficou eufórico, claro que ele aceitou, ele estava precisando de dinheiro e seguiu o Preto Amaral por um caminho que ele estava guiando. Eles chegaram numa rua escura e afastada e o Preto Amaral atacou ele, começou a enforcar e estrangular o menino desmaiou porque ficou sem ar, e o Preto Amaral achou que ele estava morto. E aí ele meio que foi para debaixo de uma ponte, tirou as roupas do menino e ele estava pronto para violentar sexualmente o menino quando surgiu um carro. E aí o Preto Amaral se assustou com esse carro, pensando que poderia ser visto, e acabou fugindo e deixando o corpo do menino lá. Só que o Preto Amaral não sabia que o menino estava vivo e ele sobreviveu, acordou e fugiu.
Só que quando ele voltou pra casa, a família não deu queixa, até porque o menino tinha sido violentado por um homem. Eu acho que naquela época, mais ainda, isso era um grande tabu e talvez eles tivessem ficado envergonhados, eu não sei. Eles acabaram não denunciando pra polícia e ficou por isso. E aí, um dia depois do crime, o Preto Amaral voltou pro local pra ele finalmente se satisfazer dos desejos dele, já que ele não tinha conseguido no dia anterior. E ele levou um susto quando ele viu que o corpo do Rocco não tava lá. E aí ele se desesperou, tipo, caraca, espero que eu não seja descoberto. Pulando pro dia 5 de dezembro de 1926. O Antônio, ele era um homem pequeno e magrinho, e apesar dele já ser mais velho, ter 27 anos, ele aparentava ser uma criança. E ele tava com muita fome nesse dia e ele tava precisando comer. E aí surgiu o Preto Amaral, do nada, oferecendo pra ele um almoço e um trabalho. E é claro que o Antônio aceitou. Eles almoçaram, tipo, numa bodega que tinha ali na esquina. E o Antônio seguiu o Preto Amaral pro suposto trabalho que ele ia fazer. E aí era um local ermo, afastado, assim, perto de um bambuzal, que no futuro acabou se tornando um local de vários crimes praticados pelo Preto Amaral. Não tinha ninguém lá. E aí, assim que eles chegaram, o Preto Amaral começou a atacar, estrangular e enforcar o Antônio. Nessa hora, ele se lembrou do menino Rocco, ele ficou com medo de deixar o Antônio vivo, então ele se certificou de que o menino estava morto mesmo. E aí sim tirou as roupas e começou a atacar sexualmente o Antônio. E pro Preto Amaral, não importava se a criança estava morta ou viva para fazer sexo, ele não se importava de fazer sexo com um cadáver. Ele, na verdade, achava que ele estava cometendo um ato de misericórdia, matando as crianças antes de estuprá-las. Na véspera de Natal de 1926, aconteceu mais um crime. José Felipe de Carvalho tinha 12 anos e ele estava indo à missa quando ele viu um homem vendendo balões. Tipo aqueles balões de gás que ficam voando, e ele ficou tipo encantado e pediu pro homem um balão. E aí o homem, era o Preto Amaral, ele deu um balão pro menino, acabou que a bexiga estourou, e aí ele pediu outro, e o Preto Amaral deu outro, e ele tava super feliz que ele tava com o balão dele. E aí o Preto Amaral começou a puxar assunto, viu que no bolso do José Felipe tinha um estilingue. E ele falou assim, você não sabe, menino, eu conheço um lugar aqui perto que tem vários pássaros, a gente podia ir lá pra você brincar de estilingue. E aí, gente, é uma criança, né? A criança é ingênua e falou, claro, vamos lá. E aí o José Felipe seguiu o Preto Amaral pra esse lugar, que era o mesmo lugar que o Antônio havia sido morto, o crime anterior, num bambuzal, assim, sem ninguém por perto. E chegando lá, o José Felipe teve o mesmo destino do Antônio, ele foi enforcado, ele foi sufocado, morreu, e aí o Preto Amaral tirou suas roupas e o estuprou. Só que a mãe, até então, o corpo do Antônio não tinha sido encontrado, e a mãe do José Felipe, ela ficou achando muito estranho que o menino ainda não tinha voltado da missa. Então ela foi até a polícia e fez um BO de desaparecido. E dias depois o menino foi encontrado, foi reconhecido pelas roupas que usava, né? E a mãe dele só soube disso quando a polícia divulgou no jornal que vários corpos de meninos tinham sido encontrados, né? Então do Antônio e do José Felipe. Aí ela foi lá e viu que realmente era o filho dela. 1º de janeiro de 1927, o Antônio Lemes tinha 15 anos, foi convidado para almoçar pelo Preto Amaral e o menino aceitou. E aí então o Preto Amaral ofereceu R$2.000 pro menino acompanhar ele num trabalho que ele ia ter que fazer, e a criança aceitou porque estava precisando de dinheiro. E aí de novo, foram para um lugar isolado, o mesmo modus operandi, o Amaral enforcou, atacou, enforcou, abusou e fugiu e deixou o menino morto lá. Só que dessa vez o corpo do menino foi encontrado no dia seguinte. E o crime ele foi noticiado com grande alarde, saiu em todos os jornais e na mídia, e logo eles ligaram o crime ao Preto Amaral. Eles pegaram depoimentos de testemunhas que diziam ter visto a criança seguir um homem negro no centro de São Paulo, e eles conseguiram ligar com o Preto Amaral e logo ele foi preso. Quando ele foi preso, ele confessou todos os crimes, e no livro é descrito como uma pessoa extremamente fria. Ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento ou remorso, e ele narrou todos os detalhes mais sórdidos para a polícia. Ele inclusive guiou os investigadores até o local assim do bambuzal, mostrou onde ele havia matado o Antônio e José Felipe, e ainda mostrou outros corpos de crianças que estavam lá escondidos, que ele havia matado anteriormente. E na hora que ele estava confessando os crimes, ele meio que usou a desculpa de que só estuprava as crianças depois que elas estavam mortas, como se isso amenizasse a culpa dele, né? E aí, no meio de toda essa investigação, esse alarde que saiu na mídia, o pai do primeiro menino, o Rocco, que sobreviveu, resolveu levar o filho na delegacia e denunciar finalmente o crime que havia acontecido. E o Rocco identificou o Preto Amaral como o violentador dele, então mais um crime que ele teve a culpa estabelecida. E aí, tinham várias crianças que tinham desaparecido também naquela época, mas a polícia não conseguiu comprovar a culpa do Amaral no desaparecimento das outras crianças.
conseguiu fazer essa conexão, mas provavelmente deve ter cometido muitos outros crimes. E aí, claro, várias vítimas que ele tentou abordar que conseguiram fugir também foram denunciar o Amaral. Então, o livro conta a história tipo, de crianças que ele pegava e a criança sentia que tinha algo errado e saía correndo e conseguia escapar. Então, teve vários casos de crianças que quase se tornaram vítimas e conseguiram fugir. E aí, o Amaral confessou e ele disse que estava atormentado pela alma das vítimas que ele fez e que ele só queria confessar e se sentir melhor, viver em paz, sabe? Ele foi examinado por médicos na época e eles disseram que ele se tratava de um criminoso sádico, necrófilo, que é quando a pessoa tem desejo sexual por corpos mortos, e pederasta, que é tipo um pedófilo que gosta de crianças. Teve um fato curioso no livro, que quando o Preto Amaral era criança, ele fez uma simpatia para aumentar o tamanho do órgão sexual dele, do pênis dele. Então, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Ele foi numa folha de bananeira e desenhou o tamanho que ele queria do pênis. E aí ele disse que começou a crescer muito e ele, tipo, tava grande demais. E aí ele resolveu cancelar a simpatia, mas já era tarde demais, já tinha crescido e não tinha volta. Os médicos examinaram ele e falaram que o tamanho do órgão sexual dele era colossal. Então, isso é uma curiosidade do livro, assim, bem aleatório, achei. Ele era analfabeto, mas ele era extremamente inteligente, tinha uma memória assim surreal. Ele conseguia tocar instrumentos só pelo ouvido, só de escutar. E ele morou em diversos locais antes de se fixar em São Paulo, inclusive em outros países. E não se sabe se ele chegou a cometer outros crimes por lá, mas a chance disso ter acontecido é muito grande. E aí ele foi ficando meio debilitado na cadeia, foi ficando doente. Ele era magro, ele tinha febres recorrentes e dores reumáticas muito fortes e ele acabou morrendo de tuberculose na prisão em 2 de julho de 1927, aos 55 anos, e ele nunca chegou a ser julgado. Aqui no livro tem uma tabela que classifica indícios da personalidade do Amaral e explica o porquê que ele era um serial killer. Então, ele tem antecedentes de doença mental, inclusive havia sido internado 3 meses num hospício em Porto Alegre. Ele era solitário, não tinha endereço fixo e ele vivia em albergues, praças públicas e pensões. Ele desertou várias vezes de instituições militares, demonstrando problemas em relação à disciplina, que foi o que eu falei no começo pra vocês. O tamanho e calibre de seu pênis era completamente anômalo, o que certamente lhe causou problemas sexuais, que também é um trauma recorrente na vida de serial killers. Amaral era andarilho, vivia em peregrinação pelo país afora, residiu em Ouro Preto e Vitória e consta no processo do crime sua passagem pela Bahia, Ceará, Amazonas, Pará, Bolívia, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul e finalmente São Paulo. Tinha antecedentes criminais, levou a polícia até os restos mortais de Antônio Sanches e José Felipe de Carvalho, foi reconhecido na delegacia por 3 vítimas que alegavam ter sobrevivido ao seu ataque. Os assassinatos se deram no mesmo local e da mesma forma, o mesmo modus operandi, como eu falei pra vocês. E os assassinatos pararam de acontecer depois da sua prisão. Então esses são um dos indícios que mostram o porquê que o Preto Amaral era realmente um serial killer com base nas pesquisas da Ilana Casor. Enfim, ele morreu e aí em 2013 houve um júri simulado para tentar solucionar o caso do Preto Amaral. E pasmem, gente, ele foi considerado inocente. Eu não entendi o porquê, se tipo, ele havia confessado os crimes, as vítimas reconheceram eles, tinha prova, mas ele foi considerado inocente. Eu não entendi. Tudo bem que naquela época não tinha a ciência que a gente tem hoje de DNA, não tinha imagens e câmeras, mas mesmo assim, a pessoa revela que cometeu, né? Se ela confessa, por que ele foi considerado inocente? A Ilana Casor, que é a autora desse livro, ela participou do júri simulado, mas ela estava do lado da acusação. Inclusive, se um dia eu encontrar com ela, eu vou perguntar, mulher do céu, por que ele foi inocentado? Não faz o menor sentido na minha cabeça. Tudo bem que eu sou super leiga em questões jurídicas e tal, mas assim, eu acho que ele devia ter sido considerado culpado, né? Até porque ele é considerado o primeiro serial killer do Brasil. Bom, gente, então esse é o livro, né? Essa é uma das histórias, das várias histórias dos serial killers brasileiros que estão nesse livro. É um livro interessante, mas um pouco pesado. Então, se você for ler, você tem que ter um preparo emocional e, claro, né, maior de idade, pelo amor de Deus. Mas é isso, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você já conhecia a história do Preto Amaral, me conta também. E se você quiser conhecer mais histórias de serial killers, me conta também que eu gravo mais vídeo pra vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, ativar o sininho e me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Eu vejo vocês na próxima. Tchau!